Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês dessa vez não estão assistindo o resumo do blog. Vocês vão assistir uma vídeo resenha de uma série que eu gosto muito. Vocês já me ouviram, leram eu falando sobre ela muitas vezes. É uma série que mora aqui, eu tenho um carinho muito especial por essa série. É uma série que eu já vi virar que era uma trilogia, virou uma série, no meio dessa série entrou um prequel e agora vai ter um spin-off depois dela. É uma série que eu fiquei muito contente que ela veio pro Brasil. Eu participei de quase todos os eventos dessa série que rolaram aqui no Rio, pelo menos, né? De lançamento e falar e brincar. E, enfim, a autora vem pra Bienal esse ano. Acho que vocês já estão sabendo do livro que eu tô falando, né? É com alegria e um pouco de tristeza que eu chego no último livro da série. Vou falar pra vocês os altos e baixos que eu achei. Até porque não seria um Mon Petit Poisson se eu não falasse sincera de todos os livros. Não é porque eu gosto de uma série que eu só vou falar bem dele, nunca vou falar mal. Até porque eu acho isso muito ruim, né? Tipo, quando a gente gosta de uma série, todo livro é bom, né? Quando a gente não gosta, todo livro é ruim. Não, eu sempre tento botar na balança. Tiveram coisas que eu não gostei, tiveram coisas que eu gostei, e eu vou contar um pouquinho dele nesse último livro, né, na resenha, nessa vídeo resenha desse último livro. Claro que vocês já devem estar sabendo do que eu estou falando. A vídeo resenha de hoje é Cidade do Fogo Celestial, o último livro da série dos Instrumentos Mortais. Que é isso, a gente está chegando no final. Bom, antes de eu começar a falar com o livro, eu quero ser muito sincera. Se você está chegando para assistir esse vídeo e você nem sabe do que eu estou falando, se você nunca nem ouviu falar de Instrumentos Mortais, né, se você nunca leu nenhum dos livros, eu vou falar de coração assim, não assista esse. Não porque eu vou dar spoiler nem nada disso não, porque eu não gosto de dar spoiler, eu sempre evito nas minhas resenhas, mas é que assim, esse é o último livro de uma série. Então é meio complicado, por mais que eu evite falar de certas coisas, eu sei que eu vou falar de pequenas coisas que pode ser considerado um spoiler para alguns. Então, se você não leu nada da série, se você quer conhecer, eu sugiro que você veja o vídeo que eu fiz dos 3 primeiros livros. Eu fiz um resumo dos 3 livros, contando um pouquinho deles. E aí, de repente, você vem assistindo as outras resenhas, né? Assistindo e lendo. E aí, quem sabe você tá aqui junto comigo. Se você já leu pelo menos os 3 livros, beleza, não tem problema. Vocês vão saber do que eu tô falando, dos personagens e alguma evolução que eu vou falar ao longo do livro, né? Enfim, então é isso. Eu só queria deixar esse aviso bem claro. Bom, vamos começar então falando de Instrumentos Mortais, Cidade do Fogo Celestial. Ai, difícil dar adeus a uma série, né? Ainda mais uma série que a gente gosta. Fazer um resumo muito dessa série. Como eu falei pra vocês, eu comecei a ler essa série em 2008, 2009, antes desse boom de blog. Eu nem tinha o blog ainda. E eu vi a série passar de uma trilogia, porque era só Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro, para uma série de 6 livros. Quando terminou no Cidade de Vidro, eu fiquei triste, né? Fiquei, poxa, a série acabou. Mas quando a autora falou, opa, tem mais 3, a gente sempre fica contente, é óbvio. Só que depois que a ficha cai e tal, eu fiquei pensando assim, cara, será que tem história para mais 3 livros? Porque uma coisa que apesar de gostar da história, apesar de eu gostar dos personagens, que sempre me irritou um pouquinho, é o casal, né? O casal principal, o Jace com a Clary, sempre me irritaram, porque eles ficam nessa vai, não vai, eu te amo, te odeio, enfim, quero ficar e tal, né? Até porque a gente sempre viu tudo pelo ponto de vista da Clary. Ela não é caçadora das sombras, ela descobre isso, esse mundo todo. E, enfim, ela é arrastada para esse mundo, ela descobre milhares de coisas que ela não sabe. Junto com ela, nessa viagem, ela traz o melhor amigo dela, que é o Simon, né? Então eles dois meio que vão descobrindo. Então a gente sempre vê tudo pelo ponto de vista dela. Por mais que a narração seja em terceira pessoa, ela sempre está presente nas cenas. Porque quando ela não está presente, a gente também não sabe. Né? Os 3 primeiros livros realmente têm nomes de coisas que são ligadas aos Caçadores das Sombras. Não que os outros 3 não tenham, mas nos 3 primeiros a gente realmente vê, né? A cidade. Nos outros são coisas mais subjetivas, assim, enfim, né? Enfim. Quando chegou os outros 3 livros, eu pensei, agora o casal Jace e Clary vão se dar bem, né? Não se deram bem. Isso foi uma coisa que eu sempre bati na tecla. Vocês podem olhar as resenhas dos 2 livros anteriores a esse. Eu sempre falei reclamando que eu não aguentava mais o mimimi do casal. E este mimimi
continua nesse sexto livro, né? Então não é uma coisa tão, ai meu Deus do céu. Que mais? A única vantagem foi o seguinte: quando a gente mudou a trilogia, os outros personagens ganharam um destaque que eles não tinham na primeira parte da trilogia, nos 3 primeiros livros. Então a gente tem o Simon, que ganha um grande destaque, a gente tem a Isabelle, né? A Izzy, o Alec, um pouco do Magnus também, né? Enfim, outros personagens que aparecem nos 3 primeiros livros que ganham mais destaque nessa segunda parte. E isso foi um ponto positivo. Mas aí alguém pode falar assim, pô, Andy, mas aí você tá falando, você tá meio, né, dizendo o quê? Eu tô dizendo que o casal principal, ele continuou de mimimi. Eles são parte importante da segunda parte da série, né, do livro 4, 5 e 6. Continuam de mimimi, continuam irritando, mas os outros personagens aparecem um pouco mais. As coisas começam a desenrolar em torno dos outros personagens que não era visto nos 3 primeiros livros. Então, é um pouco isso que eu acho que é o positivo dessa segunda parte, tá? Essa evolução dos outros personagens. A autora resolve dar uma chance maior para os personagens secundários. Isso é legal, por mais que a gente fale que não, é legal. A gente às vezes não vê em outras séries, né? Às vezes a gente se identifica muito mais com um personagem secundário ou terciário, sei lá, e o autor nem desenvolve, né? Fica aquele primeiro casal lá chato pra caramba, brigando, você quer dar um soco nele e não desenvolve. É que a autora fez isso. Mas aí, tipo assim, o caminho que ela escolheu pra fazer o encerramento dessa série não foi uma coisa que eu gostei, sinceramente. Esse livro ficou bem aquém do que eu esperava. Vocês sabem que no final do ano passado eu li a série Peças Infernais, né, que são os 3 livros, né, Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Então assim, Princesa Mecânica terminou aqui em cima, foi sensacional, a autora fez altos e baixos incríveis, meu coração ficou super apertado todo momento da leitura desse livro. E é claro que eu tava esperando isso em Instrumentos Mortais, gente. Por mais que eu consiga ver que são 2 séries completamente diferentes e a qualidade da segunda série supera essa, é óbvio que eu esperava que a série fosse melhor, ou fosse terminar tão boa quanto, mas isso não aconteceu. Tipo, Princesa Mecânica, Instrumentos Mortais, Cidade do Fogo Celestial. Tá bem assim essa diferença. Por quê? A primeira coisa que me irritou bastante, vamos lá, a gente continua com o mesmo problema do Jace e da Claire, eles não se resolvem, só vão se resolver mais da metade do livro, tipo, da metade pro final, bem metade, né, metade passando, né, e é muito mimimi, tá, não fazendo um spoiler não, mas falando só um pouquinho assim, a cena deles que tá todo mundo esperando, eu acho que todo mundo que tá lendo esse livro tá esperando, ai, foi muito xoxa. Foi tão xoxo. A imagem que fizeram dessa cena, a autora liberou essa imagem, tá muito melhor do que a descrição dela do livro. Eu falei, caraca, posso colar a imagem nessa parte? Tipo, olha, e fica legal, sabe? A imagem, a descrição da cena ficou bem a desejar. Eu falei assim, gente, que banho de água fria, literalmente, né? Eu fiquei bem chateada, porque eu tava muito esperando essa cena, aliás. Todas as vezes que eu falar desses livros aí ao longo das outras resenhas, vocês podem ter certeza que eu tava esperando muito. Então foi uma coisa que pra mim foi muito um banho de água fria. E segundo, e muito importante, que esse livro me deixou super irritada, foi o seguinte. Vocês sabem que a autora vai fazer um spin-off, né? Vai ser uma série depois dessa, que vai se chamar Dark Artifices, que vai se passar em Los Angeles, uns 6 anos, mais ou menos, 6 a 8 anos depois desse livro aqui, né? Que vai ser o próximo lançamento dela, né? Então, enfim, a gente já sabe que tá chegando mais os livros. Ela até já liberou alguns personagens, enfim. E aí a gente tem um grande sacada, porque este livro pra mim foi o prólogo da próxima série. A gente tem um terço do livro falando dessas crianças, que são um outro conjunto de nomes, né? Vamos dizer assim, outros sobrenomes de Caçadoras das Sombras famosos. E quem tem Princesa Mecânica, eles têm uma árvore lá, né, no início, que tá mostrando quem é quem. Por isso não vejam a árvore antes de ler, porque senão vocês vão pegar um mega spoiler ali. Não vejam, termina a série lá pra depois vocês saberem aqui. E o seguinte, então assim, um terço do livro foi falando dessas crianças, falando, dando uma
puta importância para essas crianças. Gente, não é que eu tô dizendo que as crianças não deveriam aparecer, não é que eu tô dizendo que as crianças, todo mundo tem que morrer, não é isso. Só que assim, elas ganharam uma importância tão grande que eu percebi o seguinte: se a gente for começar a próxima série sem ler esse livro, vai ficar boiando. Vai ficar boiando, porque ou ela vai fazer um mega resumo na próxima série, no próximo livro, pra explicar tudo que ela colocou aqui sobre essas crianças, que tipo, foi demais e sem necessidade. Elas não foram tão importantes assim que justifique o tanto que ela escreveu dessas crianças. Claro, ela tem alguns momentos chaves, elas têm uns momentos de participação, mas assim, poderiam ter dito sem escrever quase um terço do livro. Gente, é quase um terço do livro. Se vocês pegarem os capítulos, elas têm uns capítulos à parte dela, tipo assim, que a narrativa é delas. Não é do Jace, não é da Clary, não é da Izzy, não é do Alec. Não é de ninguém, é dessas crianças. Então, assim, elas ganharam uma importância muito grande. Então, pra quem segue a série, eu não sei se é uma coisa que a autora faz de propósito, né? Tipo, leia os 3 primeiros livros. É isso? É os 3 primeiros, aí você lê Anjo Mecânico, lê o livro 4, lê Príncipe Mecânico, lê o livro 5, lê Princesa, lê o 6, e aí você lê o próximo livro. Pra você poder entender. Então, tipo assim, ela deu muita importância. Então, pra mim, esse livro ficou com cara de prólogo. Ele não ficou com cara de final, né? Não foi um final pra mim. Ele foi o início de uma próxima série. Isso quer dizer que ela pode fazer um livro 7? Pode! Não teve um final que você fala, ai, viveram felizes para sempre. Não, não tem isso aqui. Então, se em algum momento ela levantar uma bandeira e falar que tem um 7º livro, eu vou falar, ah, legal, porque eu não vi esse final. Então, assim, desculpa, isso me irritou bastante, porque, beleza, eu sempre gosto de acompanhar as séries, né, mesmo sendo spin-off e tal, mas uma série que você meio que precisa ler o anterior pra poder encaminhar a outra, não é bem um spin-off, assim, não é um resumo, ou ela vai ter que fazer um resumo muito legal na próxima série, ou você vai ter que meio que ser obrigada a ler esse livro. Então, isso me deixou meio com raiva, porque eu esperava que ela fosse evoluir mais o final do que ela escreveu. Segundo, a gente tem o desenrolar todo da história. No Princesa Mecânica, eu vou fazer essa comparação com Princesa porque é o último livro da série também, né, pra você. No Princesa Mecânica a gente teve muita luta, muito dilema, muita batalha, muita cena de ação. Isso não acontece aqui. Aqui a gente tem sim algumas cenas de ação, mas a gente tem muitas cenas do vamos fazer como se fosse um jogo de xadrez. Esse livro, na verdade, é um grande jogo de xadrez, porque é todo mundo, vamos pensar, vamos fazer, e vamos fazer desse jeito, assado, cozido, ensopado, enfim. Então é um grande jogo de xadrez, não tem muita cena de ação. Isso me desmotivou um pouco, mas eu até entendi, porque, óbvio, a pessoa que eles estão enfrentando não é uma pessoa, é uma pessoa de ação, sim, mas é uma pessoa que usa a inteligência, até porque a gente sabe qual é a relação que o Jace tem com esse personagem, e até um pouco com o pai dele, enfim, né? Todo esse triângulo que foi a vida do Jace, a gente acompanha ao longo desses livros todos. Ele vai aos poucos contando como é que era a vida dele na infância. Então isso é importante, isso é um jogo, por isso o xadrez, né? Mas eu senti falta das cenas de ação, eu senti falta dessas cenas de luta e apreensão. A gente não teve muito isso, eu acho que só tem, na verdade, um único momento que a gente tem isso. Enfim, não foi algo que eu imaginei que seria. Não, assim, imaginei, mas, sei lá, esperava de um outro jeito. Não teve muita batalha, eu senti falta disso. O que mais? Eu acho que foi legal a autora desenvolver a família da Izzy e do Alec, né, com os pais dele. Eu acho que isso foi, pra gente, é um grande choque, porque acontece determinadas coisas lá na primeira parte, na primeira trilogia, e eu achei que essa ponta estava muito solta. A autora foi empurrando com a barriga, mas é que ela resolveu. Ela tratou a Izzy com carinho que a personagem merece, então eu achei muito legal esse ponto. O Magnus foi uma grande surpresa, porque a gente sempre ficou se perguntando quem era o Magnus, afinal de contas. A gente sabe que ele aparece em Peças Infernais. Quem acompanha as crônicas as crônicas do Bane, né, que são as crônicas do livro dele, a gente sabe um pouco de tudo que ele fez durante esses 100 e poucos, sei lá quantos anos que ele está vivo. E assim, foi uma surpresa o destino que a autora deu pro Magnus. Foi uma surpresa positiva, porque assim,
porque eu nunca esperei que o Magnus fosse esse tipo de personagem. E uma coisa que eu quero falar que é muito legal é, além dessa costurada toda que a autora fez, que pode ser positivo ou não, né? Como eu falei pra vocês, aí você tem que ler na ordem, senão você não entende, senão você recebe spoiler, mas enfim, é outro lance. A gente tem 2 livros à parte, que é o Codex, né, que eu já falei aqui no blog, e a gente tem as crônicas. As crônicas estão saindo aqui no Brasil só em e-book, mas vai sair impresso também. Lá fora parece que já saiu impresso. Não tenho certeza ainda, mas ela vai sair impressa. E no livro, apesar de não ser exatamente as crônicas, tem um momento que o Magnus meio que escreve a vida toda dele. E tá um pouco ligada com as crônicas, né? Porque as crônicas contam algumas histórias, óbvio. Mas assim, ele conta, ele fala pra determinados personagens que ele tá contando um resumo da vida dele. Eu falei, nossa, a crônica ali um pouco esse link. Então meio que tudo que é extra, a autora colocou no livro, né? Então, assim, são livros, são coisas que existem dentro da série e a gente pode acompanhar aqui do lado de fora. Essa sacada foi muito bacana, eu gostei disso, eu gostei de conhecer mais o Magnus. Eu tô doida pra ler aí todas as crônicas, ainda não li tudo, mas eu vou ler e comentar com vocês. Quem gosta desse personagem, eu acho que vai ter uns momentos de revelação meio choques. Porque eu fiquei assim. Eu acho que foi o único personagem que foi um choque pra mim. Porque eu não tava esperando isso, então foi positivo. Você não tá esperando alguma coisa, né? Que mais? Não gostei do final que ela deu pro Simon. E eu achei que foi um final muito fácil que ela deu pra ele. Tipo assim, depois de tudo que ele passou, eu achei meio xoxo, sabe? Foi uma coisa que eu falei assim, sério que você vai fazer isso com ele? Tudo bem que eu não morro de amores pelo Simon. Mas ele tava caindo, né? Tava ficando com a Izzy. E eu falei, pô, eles estão indo. E enfim, e aí surgiu uma outra coisa que eu não gostei. Tem algumas mortes nesse livro meio tensas. Porque... enfim... eu não imaginei que ela fosse fazer isso. Não vou dizer que os personagens são ou não descartáveis, mas assim, eu tava me apegando, galera. Eu tava achando legal, entendeu? Eu tava achando que eram personagens legais. Teve algumas finalizações que eu não imaginei que fosse ter, de alguns personagens que no final ganharam destaque. Porém, contudo, entretanto, todavia, é o que eu falei, não tem um final mesmo. É uma coisa que você entende como final. O final ficou em aberto, né? A gente tem uma coisa assim, tipo, legal, sabe, final de novela? Não que todo mundo fica grávida, não, gente, não é esse tipo de final de novela, mas é assim, tudo parece que se resolve bem, mas você não vê o final, né? Tipo, é como se todo mundo tivesse uma festa, tá todo mundo feliz dançando, o final é meio isso. Então, tem possibilidade de fazer um livro 7? Tem. Tem uma possibilidade de no livro da próxima série ela continuar a escrever sobre eles? Tem. Então, assim, eu senti que faltou uma finalização, faltou mesmo bater o martelo pra algumas coisas, sabe? O Jace com a Clary, eu senti que não teve final. A questão do Simon e da Izzy, porque o final ficou meio subliminar, assim, como eu falei, eu não gostei do final que ela deu pro Simon. E, enfim, então não sei o que vai acontecer mais pro futuro. O Alec com Magnus foi um final que foi bacana. Algumas coisas que acontecem no clã dos vampiros foi meio louco. No clã na Matilha, clã mole, na Matilha foi meio tenso. A questão das fadas também foi um pouco tensa, então eu não sei se pode ser a ligação com a próxima série, porque isso ficou em aberto também. Então pode ser que ela puxe daí, porque sempre tem que ter um vilão na história, né, gente? Vamos falar a verdade. Se não rola vilão, alguma coisa tá errada, né? Que mais? Teve alguns momentos de redenção, teve alguns momentos bacanas, assim, que você fala, pô, isso dá pra gente aproveitar, dá pra falar que foi bom. Acho que se a gente botar na balança do positivo com o negativo, eu acho que equilibra, né? Não vou dizer assim, o livro foi ruim, foi mega ruim, não. Mas eu realmente estava esperando muito mais do que eu li. Eu acho que todos os livros da série tem 1000 quotes do lado, e nesse só tem um. Então, assim, foi um livro que eu realmente esperei muito mais do que eu li aqui. E pra mim ele passou essa sensação de que não tá completo. É como se eu não vou me surpreender se em algum momento ela levantar essa bola de ter mais um livro, ou ela falar que ela vai continuar escrevendo sobre
os personagens de Instrumentos Mortais nessa próxima série que vai se passar, né, um pouco mais pra frente. Não vou me surpreender, porque ela deu margem pra isso. Pode ser que esse seja a intenção da autora? Pode, eu não sei, eu não tô na cabeça da autora. Mas que no final é meio decepcionante, porque eu vim da outra série dela, que eu gostei muito, que teve um final que ela massacrou meu coração, e é lógico que eu esperava que acontecesse a mesma coisa aqui. Principalmente que foi uma série que eu tô há muito tempo acompanhando, né, 5, 6 anos quase. E a gente tem um carinho, né? Eu acredito que essas séries maiores, né, que o pessoal acompanha, sei lá, 5, 10, 15 anos às vezes, é óbvio que todo mundo fica vidrado nos últimos livros. E eu já fiquei vidrada em vários livros de outras séries também. E essa não poderia ser menos. É um livro que vai estar lindo na minha estante? Vai, com certeza. Não quer dizer que não é porque eu não gostei do final, não era isso que eu esperava, que eu vou largar de mão, não é. Mas eu esperava mais. Eu acho que a autora tinha história pra colocar um final muito mais digno pra série, entendeu? Então, eu acho que juntando os prós e os contras desse livro, ficou no meio termo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês leiam, eu espero que todo mundo que tá acompanhando essa série leia. Eu espero que vocês gostem mais do que eu, assim, de coração. Vocês não sabem quanto pra mim é difícil falar pra vocês que eu não gostei desse final. Porque é uma série que eu adoro, eu queria falar pra vocês assim, gente, vocês queimaram a língua. E a série terminou bem, eu queria muito falar isso, mas eu não posso, porque eu ia ser injusta com tudo que eu falo aqui no blog. Mas é uma série que eu quero que vocês tenham um amor e carinho com a série, é uma série bacana. Leiam Peças Infernais, eu acho que vocês realmente vão gostar muito mais, talvez, do que essa. Não tem como não fazer essa comparação. E eu acho que a próxima série que vai vir, se ela vier nos mesmos moldes de Peças Infernais, eu acho que vai ser tão legal quanto. Enfim, eu gostei, apesar das crianças aparecerem demais aqui sem necessidade, eu gostei dos personagens que apareceram. Eu gostei da Julie, Julian, é porque a menina chama de Julius, e da Emma. Eu acho que eles vão ser personagens bem legais pra próxima série. Eu acho que eles têm garra. Não vai ser aquele tipo de mocinha. A menina, a Emma, não vai ser a Clary, se Deus quiser. Eu acho que ela vai ser uma menina forte. E, enfim, vamos ver o que acontece com os próximos livros dessa série. Espero, óbvio, que elas continuem chegando aqui no Brasil. É uma série que eu gosto muito. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente terminando mais uma série aqui no Mon Petit Poisson. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem acompanhar tudo que eu já falei das duas séries, as resenhas, os vídeos, tá tudo no link. É só procurar o nome da autora que vocês vão ter todas as resenhas. E é isso, galera. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do blog. Se vocês gostaram, dêem um curtir. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal para vocês conhecerem mais vídeos, mais informações, mais venenos do blog. E além de, claro, acompanhar o blog nas redes sociais, né? Principalmente lá no Twitter, onde eu solto meu veneno, né? Sempre. Mas eu também tô no Instagram, tô no Facebook. Então, para vocês se divertirem um pouco lá comigo, beleza? É isso, gente. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Até uma próxima vídeo. Tchau, tchau.